Boa tarde, meus amados irmãos em Cristo, mais uma vez aqui conversando com vocês, fazendo reflexões aí sobre a vida. E hoje eu queria fazer uma reflexão que está contido lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 46, quando Jesus está advertindo ali os discípulos com relação aos escribas, né? Que eles faziam questão de andar com aquelas vestimentas longas, de cumprimentar nas praças para que as pessoas os vissem. Olha lá a autoridade religiosa. E ele alerta, né, que tais escribas, eles sempre preferem os primeiros lugares nos banquetes, sempre dão preferência aos primeiros lugares. Ou seja, isso demonstra um certo espírito de altivez. E quando Jesus ele andou sobre a terra, ele sempre fez questão de estar entre os mais simples e os marginalizados daquela época. Jesus ele nunca correu atrás dos primeiros lugares, muito pelo contrário, ele inclusive ensinou que quem quisesse ser mestre, que precisava servir, né? E o maior exemplo que ele deu foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Veja só que questão de humildade mais contida e caracterizada no nosso mestre. Nós devemos tomar cuidado com essa nossa busca de sempre querer os primeiros lugares, né? E também fazer questão de ostentar, de querer aparecer, muitas vezes de querer passar uma impressão de uma situação, até de um status que não é condizente com a vida em que a pessoa vive, mas ela faz questão. As praças que Jesus ele fala neste capítulo lá de Lucas, no capítulo 21, no versículo 46, era um lugar de muita visibilidade. Então por isso que os escribas queriam estar lá, né? Porque eles queriam ser notados, e as suas vestes também chamavam a atenção. Então, além de eles ter esse espírito de altivez, a sua indumentária ajudava para que eles pudessem ostentar e aparecer. Aí a questão, uma pergunta que faz-se qual é a necessidade de nós, né, de nós querermos aparecer? Receber glória dos amigos, receber glória da vizinhança, dos grupos? Jesus ele não ensina que nós devemos buscar incessantemente os primeiros lugares, né? Aqueles lugares de maior visibilidade, os primeiros assentos. Ele adverte os seus discípulos que nós devemos tomar cuidado com esse tipo de gente, porque muitas vezes essas pessoas, elas querem ostentar, querem levantar uma bandeira, um status com relação a si, de que na verdade elas não têm. É mais uma mera demonstração para que passe-se a uma impressão para os demais nas praças públicas, nas primeiras cadeiras. Essas pessoas querem ser notadas, mas muitas das vezes essas pessoas não têm o conteúdo que elas querem demonstrar ter, ou ela não tem uma visibilidade com relação ao que se propõe a fazer. Não tem, muitas vezes são pessoas vazias, são pessoas que estão realmente ali em busca da ostentação, e essa ostentação é para fazer o seu ego crescer. Então nós devemos mais fazer com que Cristo apareça em nossas vidas. Nós devemos buscar o crescimento espiritual de forma com que a pessoa de Jesus possa ser vista nas nossas ações, e muitas vezes essa visibilidade de ações de Cristo em nossas vidas não são os primeiros lugares. Muitas vezes é perto dos mais simples mesmos, mais próximo daquelas pessoas marginalizadas, que as pessoas importantes das sociedades não as querem perto de si.
Então Jesus, ele nos alerta que não tenhamos esta busca incessante pelos primeiros lugares, por essa visibilidade assim exagerada, para que o nosso eu, para que possamos ser elogiados. E é um ensinamento que nós devemos realmente tomar para a nossa vida e devemos pô-lo em prática, porque a nossa maior visibilidade que nós temos é quando estamos diante de Deus ajoelhado, pedindo a sua graça, pedindo a sua bondade e reverenciando como nosso Salvador, como nosso protetor, como nosso Deus maravilhoso, como aquele que realmente tem guardado as nossas vidas. Então Deus, ele nos alerta que inclusive Salomão falou que tudo é vaidade. O que importa realmente é andar no temor do Senhor. Porque tudo passa, a folha que é verde, ela fica seca, o vento leva, e realmente o que deve permanecer em nós é um espírito de humildade, é um espírito de respeito ao próximo, é um espírito de temer ao Senhor a ponto de não querer fazer coisas que são proibidas, coisas absurdas que muitas vezes denigre o outro. Jamais devemos fazer ações, intentar atos que denigram a imagem das pessoas que sequer nunca nos fez um mal ou nos intentou uma palavra indigna. Então devemos ponderar tudo isso. Não queiramos para nós essa busca incessante dos primeiros lugares, nos banquetes e nas festas pomposas. Nós pretendermos estar sempre ostentando, querendo aparecer. Para quê? Isso leva a quê? Como bem disse Salomão, tudo é vaidade, tudo passa. Mas a palavra do Senhor Deus, ela não passa, ela permanece viva e ativa, vivificando o nosso espírito que precisa dele urgentemente, para que possamos realmente mostrar a sua glória e não a nossa glória. O que tem que transparecer em nossas vidas é a glória do Cristo Todo-Poderoso. Consequentemente, fazendo isso, seremos notados sim, mas não porque queiramos, mas não porque corremos atrás desse tipo de ostentação. Então a palavra de hoje é essa, amados, que nessa segunda-feira nós possamos estar refletindo sobre o que realmente importa em nossas vidas, sobre o que realmente faz a diferença em nossas vidas, lembrando que tudo passa, que nada permanece eternamente, que estamos de passagem aqui nesse planeta, onde Deus ele está nos provando, onde Ele está nos aperfeiçoando. Então vamos viver uma vida mais condigna com o Evangelho de Cristo. E como já foi dito aqui reiteradamente, não façamos o objetivo maior de nossa vida essa busca incessante em querer aparecer, em querer ostentar, em querer estar presente, que o nosso ego transcenda. É isso, amados. Vou encerrar aqui pedindo que Jesus, o nosso protetor, que o nosso Deus maravilhoso cubra as vidas de vocês com bênçãos sem medidas, e que nós permaneçamos na sua presença, glorificando o seu nome,
lembrando diariamente de todos os livramentos que Ele fez e Ele faz ainda em nossas vidas, dos seus anjos maravilhosos que estão ao nosso derredor, nos protegendo, para que possamos estar firmes diante do Senhor, diante do seu trono, engrandecendo o seu nome. Que Deus abençoe vocês grandemente, que o Espírito Santo possa guiar e possa iluminar as vossas mentes com o conhecimento de Cristo, para que possamos realmente ser aceitos pelo nosso Senhor, que deu a sua própria vida para nos resgatar. Amém, amém, amém e amém.